Há 3 meses, recebi um caso que mudou minha percepção de quão tênue é a linha entre confiança e tragédia. A história começou com um pequeno artigo em um jornal local das Bahamas. Mergulhador morto em ataque de tubarão. Uma história de crime rotineira, que eu teria ignorado se não fosse por um detalhe. Testemunhas afirmaram que o tubarão nadou até o chamado do homem. Eu pensei, isso não pode acontecer. Os tubarões não são animais de estimação, não respondem a nomes e certamente não nadam quando são chamados. Mas quanto mais eu me aprofundava, mais percebia que essa história era mais do que aparentava. Por trás de cada fato, havia anos de confiança, uma amizade entre homem e predador que em um instante tornou-se trágica. Jim Abernathy não era um mergulhador comum. Quando vi suas fotografias pela primeira vez, fiquei impressionado com a expressão de seu rosto debaixo d'água. Calma absoluta, ao lado de criaturas que inspiram terror na maioria das pessoas. Em seus 42 anos, ele se tornou uma lenda entre os mergulhadores do Caribe. Ele era chamado de o Encantador de Tubarões, embora o próprio Jim risse do apelido. Conheci sua irmã Martha em um pequeno café em Miami. Ela estava falando sobre seu irmão e havia um brilho de orgulho misturado com a dor da perda em seus olhos. Jim sempre dizia que as pessoas não entendiam os tubarões, lembrou ela. Ele não os via como monstros, apenas como animais que mereciam respeito. Martha me mostrou fotos de infância de seu irmão. Um menino com um sorriso largo, segurando uma enciclopédia sobre a vida marinha. Já na escola, Jim sonhava em se tornar um biólogo marinho. Ele estudava os hábitos dos tubarões, lia estudos e assistia a documentários. Os amigos lembram que ele podia falar por horas sobre como os tubarões raramente atacam os seres humanos e como desempenham um papel importante no ecossistema do oceano. Ele era obcecado pelo assunto, disse-me Mike, seu amigo do ensino médio, mas não de uma forma ruim. Ele só queria que as pessoas entendessem a verdade sobre esses animais. Após a formatura, Jim se mudou para as Bahamas. Ele trabalhou como guia turístico e organizou mergulhos com tubarões. Mas não foi seu trabalho que o tornou realmente famoso. Foi algo muito especial. Mergulhadores locais contaram histórias incríveis sobre como Jim fez amizade com um grande tubarão-tigre, que ele chamou de Emma. Quando ouvi essa história pela primeira vez, achei que era apenas mais uma história de pescador, mas os documentos que consegui obter contam uma história muito diferente. Nos arquivos da estação de pesquisa, encontrei registros de observações do comportamento de tubarões no Tiger Beach Reef. Emma realmente existia, um tubarão-tigre de 4 metros de comprimento que vinha aparecendo regularmente nessas águas há mais de 5 anos. Jim encontrou Emma pela primeira vez em 2018. Na época, ela era um tubarão jovem, com cerca de 3 metros de comprimento. De acordo com os colegas de Jim, ele notou imediatamente que esse indivíduo se comportava de forma diferente dos outros. Ela era curiosa, menos agressiva e se aproximava com frequência dos mergulhadores. Jim disse que Emma o reconheceria. Contou-me Carlos, um mergulhador experiente com 20 anos de experiência. No início, achamos que ele estava fantasiando, mas depois vimos com nossos próprios olhos. Nos primeiros meses, Jim simplesmente observou o tubarão, estudando seu comportamento. Ele notou que Emma aparecia em determinados momentos, seguia determinadas rotas e tinha seus próprios hábitos alimentares. Jim começou a manter um diário detalhado de suas observações, registrando cada encontro. Eu segurei as páginas desse diário em minhas mãos. Caligrafia clara, registros precisos de tempo, condições climáticas, comportamento do tubarão. O ponto de virada ocorreu em março de 2019. Emma estava gravemente ferida, um corte profundo em sua lateral, provavelmente causado por uma hélice de barco. Jim notou que o tubarão havia se tornado letárgico e não estava caçando bem. Ele percebeu que se não ajudasse, Emma poderia morrer, lembra Martha. Jim entrou em contato com biólogos marinhos e estudou a literatura sobre o tratamento de tubarões na natureza. Ele começou a alimentar Emma, dando-lhe comida misturada com antibióticos. O processo de tratamento levou várias semanas. Todos os dias, Jim mergulhava no Recife, encontrava Emma e gentilmente lhe oferecia comida. Aos poucos, o tubarão se acostumou com sua presença. Além disso, começou a reconhecê-lo entre os outros mergulhadores. Foi incrível, contou-me uma testemunha desses acontecimentos. Jim podia nadar até ela, e ela não se afastava. Os outros mergulhadores não podiam se dar ao luxo de fazer isso.
Emma se recuperou, mas o vínculo entre ela e Jim não foi rompido. Pelo contrário, ficou ainda mais forte. O tubarão começou a nadar até a batida do tanque, um som rítmico específico que Jim usava para atrair sua atenção. No início, parecia uma coincidência, mas com o passar do tempo, ficou óbvio. Emma estava de fato reagindo ao sinal. Ela podia estar a várias centenas de metros de Jim, mas quando ouvia um som familiar, virava-se e nadava em sua direção. Os rumores de um tubarão domesticado se espalharam rapidamente entre os mergulhadores. Os turistas foram para as Bahamas para ver esse milagre com seus próprios olhos. No início, Jim se recusou a mostrar Emma a pessoas de fora, mas depois concordou, com a condição de observar estritamente as regras de segurança. Ele percebeu que essa era uma oportunidade única de mudar a atitude das pessoas em relação aos tubarões, me explicou Marta. Eu mesmo já estive nessas águas, mergulhando no Tiger Beach Reef. Mergulhadores locais me contaram como esses encontros incomuns aconteciam. Jim descia primeiro, dava o sinal e em poucos minutos uma enorme sombra emergia do azul. Emma nadava lentamente, com cautela, mas sem sinais de agressividade. Ela deixava Jim se aproximar, às vezes até tocando suas costas. Os turistas ficaram encantados. As imagens desses mergulhos se tornaram virais na internet, trazendo fama mundial a Jim. Ele foi convidado para a televisão e as revistas escreveram sobre ele. A National Geographic até planejou fazer um documentário sobre seu trabalho. Jim estava feliz, lembra Marta. Ele sentiu que sua missão havia sido bem-sucedida. As pessoas estavam começando a olhar para os tubarões de forma diferente. Mas nem todos compartilhavam de seu entusiasmo. Muitos biólogos marinhos expressaram suas preocupações. Eles argumentaram que alimentar tubarões selvagens poderia mudar seu comportamento, tornando-os mais agressivos com os seres humanos. Jim respondeu às críticas com calma, citando suas observações. Emma nunca demonstrou agressividade, disse ele. Ela simplesmente aprendeu a confiar na pessoa. Os críticos citaram exemplos de outras partes do mundo onde a alimentação de tubarões levou a tragédias. Eles alertaram que os animais selvagens sempre permanecem selvagens, não importa o quanto pareçam domesticados. Jim estava convencido de que era especial, que entendia Emma melhor do que qualquer outra pessoa, disse-me um de seus colegas, que desejava permanecer anônimo. Os avisos têm sido feitos com frequência cada vez maior. A Autoridade de Conservação Marinha das Bahamas expressou preocupação oficial. Eles recomendaram que Jim parasse de alimentar o tubarão e limitasse o número de mergulhos de turistas. Eles nos disseram que isso acabaria mal mais cedo ou mais tarde. Lembra o guia local Tony, que muitas vezes trabalhou com Jim. Mas Jim estava convencido de que estava certo. Ele continuou a se encontrar com Emma, a estudar seu comportamento e a mostrá-la aos turistas. Ele planejava escrever um livro sobre suas experiências e criar um programa educacional para crianças em idade escolar. Ele via isso como o trabalho de sua vida, diz Marta. Nos 4 anos de sua amizade, não ocorreu um único incidente. Emma era calma, previsível, quase doméstica. Na manhã de 15 de setembro de 2022, nada anunciava uma tragédia. Jim acordou com seu humor habitual, tomou o café da manhã e verificou o tempo. As condições para o mergulho eram ideais. Mar calmo, boa visibilidade, correnteza moderada. Ele planejou um encontro de rotina com Emma, sem turistas, apenas para manter contato. Era sua rotina semanal, explicou-me Marta. Às 10 da manhã, Jim foi para a água. Levou consigo sua porção habitual de comida para Amy, pedaços de atum que havia comprado na peixaria local. Ele nadou até o ponto de encontro familiar, um banco de areia a uma profundidade de 20 metros. Lá, ele deu o sinal, uma série de golpes rítmicos no tanque, e esperou. Marcos, um turista alemão que estava mergulhando nas proximidades naquele dia, testemunhou o que aconteceu. Ele estava a cerca de 50 metros de Jim quando viu o tubarão se aproximando. No início, tudo correu normalmente. Ele me disse por meio de um intérprete. Jim fez um sinal e Emma nadou até lá, mas havia algo errado. Ele estava se movendo mais rápido do que o normal, mais bruscamente. Marcos percebeu que o comportamento do tubarão havia mudado. Normalmente, Emma se aproximava devagar, com cautela, quase com relutância. Naquele dia, ela estava correndo direto para Jim, sem diminuir a velocidade. Jim também percebeu, continuou Marcos. Ele tentou nadar de volta, mas já era tarde demais. Emma bateu no mergulhador a toda velocidade, derrubando-o e lançando-o em um redemoinho de bolhas de ar.
O que aconteceu em seguida mudou a vida de muitas pessoas. Emma não apenas bateu em Jim, ela o atacou. Suas mandíbulas poderosas se fecharam em seu peito, mordendo a roupa de mergulho e atingindo seu corpo. Jim tentou empurrar o tubarão para longe, mas a carcaça de 4 metros era muito pesada e forte. A água ao redor deles ficou vermelha. Marcos nadou imediatamente para ajudar. Ele bateu na cabeça do tubarão com sua lanterna subaquática na tentativa de afastá-lo. Ele soltou o Jim, mas não nadou para longe, lembrou. Emma circulou ao nosso redor como se não soubesse o que estava acontecendo. German agarrou o mergulhador ferido e começou a emergir de emergência. Jim estava inconsciente, com sangue jorrando de seu ferimento no peito. Eles já estavam esperando na superfície. Outros mergulhadores ouviram os gritos de Marcos pelo rádio e chamaram o serviço de resgate. Jim foi levado imediatamente para o hospital Nassau, mas já era tarde demais. A perda maciça de sangue e os danos aos órgãos internos mostraram-se incompatíveis com a vida. Os médicos lutaram por sua vida por 3 horas, mas ele não pôde ser salvo. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente pela ilha. Os moradores locais ficaram em choque. Jim era conhecido e amado aqui. Ninguém conseguia acreditar que era ele, contou-me o proprietário do centro de mergulho. Marta voou para as Bahamas no mesmo dia. Lembro-me de estar no necrotério e não conseguia acreditar que era meu irmão, disse ela em meio às lágrimas. Uma investigação oficial começou imediatamente. A polícia entrevistou todas as testemunhas e coletou imagens das câmeras dos mergulhadores. Biólogos marinhos chegaram para estudar o comportamento dos tubarões na área da tragédia. As conclusões iniciais foram contraditórias. Alguns especialistas argumentaram que o tubarão poderia ter confundido Jim com uma presa devido às condições alteradas, por exemplo, a turbidez da água ou um odor desconhecido. Mas outros especialistas apresentaram uma versão diferente. O Dr. Samuel Gruber, renomado pesquisador de tubarões, estudou o arquivo do caso e concluiu que Emma poderia estar em um estado de excitação alimentar. Quando um tubarão recebe comida em um lugar por muito tempo, ele pode começar a associar aquele lugar com comida. Ele me explicou. Algo poderia ter dado errado no ritual habitual de alimentação naquele dia. A teoria do Dr. Gruber foi apoiada pelos resultados da autópsia. Não foram encontrados restos humanos no estômago de Emma, o que indica que ela não via Jim como alimento. O mais provável é que o tubarão tenha atacado em um estado de excitação, esperando uma refeição. Esse não foi um ataque de caça, explicou-me o médico legista. Foi um ataque de frustração ou superexcitação. Uma terceira versão veio de mergulhadores locais. Eles disseram que alguns dias antes da tragédia, estavam sendo feitas explosões na área do Recife para a instalação de um novo cabo submarino. As explosões poderiam ter interrompido as rotas habituais de migração dos peixes e alterado o ambiente acústico. Emma pode ter ficado desorientada, sugeriu uma testemunha. Consegui obter imagens exclusivas da câmera subaquática daquele dia. Ao revê-las, notei alguns detalhes perturbadores. Em primeiro lugar, Emma estava de fato se movendo de forma diferente do habitual. Seu nado era mais errático, abrupto. Em segundo lugar, ela não respondeu imediatamente ao sinal de Jim. Normalmente, ela nadava em 1 minuto, mas naquele dia foram quase 5 minutos. Infelizmente, não é mais possível determinar a causa exata da tragédia. Muitos fatores poderiam ter influenciado o comportamento do tubarão naquele dia, mas uma coisa ficou clara. Anos de amizade entre o homem e o predador terminaram em um instante. Emma voltou à sua natureza, lembrando a todos que os animais selvagens sempre permanecem selvagens, por mais mansos que pareçam. Após a tragédia, as autoridades das Bahamas tornaram mais rígidas as regras para o mergulho com tubarões. Agora, alimentar esses predadores é estritamente proibido e o número de mergulhos turísticos é limitado. Emma desapareceu de seu habitat habitual logo após o incidente. Alguns moradores locais acreditam que ela se sentiu culpada pelo incidente e foi para outras águas. Os biólogos marinhos explicam o fato em termos mais simples. Sem alimentação regular, o tubarão voltou ao seu comportamento natural. Marta criou uma fundação em memória de seu irmão, dedicada ao estudo seguro de animais marinhos. Jim não gostaria que sua morte afastasse as pessoas dos tubarões, diz ela. A fundação financia pesquisas e programas educacionais, mas estritamente dentro dos limites da ética científica. Não há contato direto com predadores, nem alimentação, apenas observação a uma distância segura.
Os colegas de Jim encararam a tragédia de forma diferente. Alguns pararam de trabalhar com tubarões, outros continuaram, mas com cautela redobrada. Jim era um homem excepcional, mas esqueceu a regra básica. Nunca perca o respeito por um animal selvagem, disse-me um dos mergulhadores. Essas palavras se tornaram uma espécie de epitáfio para um homem que queria mostrar ao mundo a beleza e a segurança de interagir com predadores marinhos. A história de Jim e Emma forçou um repensar de muitas abordagens à pesquisa de tubarões. A comunidade científica reconheceu que o apego emocional a um objeto de pesquisa pode levar à perda de objetividade e, como resultado, à tragédia. Novos protocolos de pesquisa regulam rigorosamente as interações com animais selvagens, especialmente predadores. Essa história também mudou minha própria relação com a natureza. Meses de investigação me mostraram como é tênue a linha entre a admiração e a complacência, entre o estudo e a intervenção. Jim Abernathy era um homem extraordinário, que amava genuinamente os tubarões e queria mudar sua reputação, mas sua tragédia nos lembra. O respeito pela vida selvagem deve incluir o reconhecimento de sua imprevisibilidade. Sempre que penso nessa história, lembro-me das palavras de Martha. Jim sempre dizia que não deveríamos ter medo dos tubarões, mas que deveríamos respeitá-los. Talvez essa seja a principal lição da tragédia. A linha entre respeito e familiaridade não deve ser ultrapassada, mesmo quando parece que um animal selvagem se tornou seu amigo. 3 semanas de busca me levaram à última testemunha, Carlos Mendes, um capitão de barco de pesca que conhecia essas águas melhor do que qualquer outro homem. Nós nos encontramos em sua casa, nos arredores de Nassau, e ele me contou o que ninguém ousava dizer publicamente. Uma semana antes da tragédia, ele havia visto Emma na companhia de outro tubarão-tigre, um macho maior. A temporada de reprodução estava apenas começando, explicou Carlos, tomando um café forte. Emma não estava sozinha. Eles estavam circulando juntos e percebi que algo estava diferente. O capitão disse que os tubarões tigre machos ficam mais agressivos durante a época de reprodução. Amasta aí que seu comportamento pode afetar as fêmeas. Jim não sabia disso. Ele achava que Emma continuaria sendo sempre o mesmo tubarão calmo. Essa informação me fez repensar a história toda. Talvez a tragédia não tenha sido uma explosão aleatória de agressividade, mas o resultado de processos biológicos naturais que Jim não havia considerado. Mudanças hormonais poderiam ter alterado drasticamente o comportamento do tubarão, tornando-o imprevisível até mesmo para uma pessoa que havia passado anos estudando seus hábitos. Entrei em contato com a doutora Marina Vasquez, uma das maiores especialistas em comportamento reprodutivo de tubarões. Ela confirmou a especulação de Carlos. As fêmeas de tubarão-tigre ficam mais excitadas durante a época de reprodução. Os estímulos habituais podem fazer com que elas reajam de forma inadequada. A doutora Vasquez examinou os registros de observação de Jim e descobriu que ele não registrou mudanças sazonais no comportamento de Emma. Jim era um excelente observador, mas não é um biólogo marinho, ela me disse. Ele deixou passar detalhes importantes que poderiam ter alertado sobre o perigo iminente. Na opinião da doutora Vasquez, a tragédia poderia ter sido evitada se Jim estivesse ciente do comportamento de acasalamento dos tubarões e interrompesse temporariamente o contato com Emma. Mas mesmo essa versão não respondia totalmente à pergunta por quê. Continuei minha busca, examinando cada detalhe dos últimos dias de Jim. Em suas anotações pessoais, encontrei a menção de que ele planejava interromper os encontros regulares com Emma em um futuro próximo. É hora de dar a ela mais liberdade, escreveu ele em seu diário 3 dias antes da tragédia. Ironicamente, o próprio Jim havia começado a perceber os perigos do contato excessivo com um animal selvagem. Ele havia planejado reduzir gradualmente a frequência dos encontros, passando a simples observação sem alimentação. Mas o tempo estava trabalhando contra ele. O relógio biológico de Emma já havia iniciado processos irreversíveis. Martha me mostrou a última carta de seu irmão, escrita na véspera da tragédia. Nela, ele refletia sobre o futuro de seu relacionamento com Emma. Percebo que não posso desempenhar o papel de amigo dela para sempre. Ela é um animal selvagem e, mais cedo ou mais tarde, deve retornar à sua natureza. Meu trabalho é ajudá-la a fazer isso com segurança. Essas palavras agora soam como uma profecia.
A investigação oficial foi encerrada após 2 meses. O veredito final: morte como resultado de um ataque de animal selvagem em circunstâncias relacionadas ao comportamento imprudente da vítima. A redação foi dura, mas justa. Jim havia violado as regras básicas de segurança ao lidar com predadores, e isso lhe custou a vida. Mas para aqueles que conheciam Jim, ele continuou sendo um herói. Os turistas que participaram de seus mergulhos falaram sobre como ele mudou a maneira como viam a vida marinha. Ele me mostrou que os tubarões não são monstros, apenas animais que merecem respeito, escreveu Missara, uma turista do Canadá. Centenas de cartas semelhantes foram enviadas para o fundo em memória de Jim. A comunidade científica também reconheceu a contribuição de Jim para o estudo do comportamento dos tubarões. Seus diários de observação se tornaram uma fonte valiosa de informações sobre o comportamento de longo prazo dos tubarões-tigre. Vários estudos foram baseados em suas anotações, ajudando a entender melhor esses predadores enigmáticos. Jim não era apenas um entusiasta, disse-me o professor de biologia marinha. Ele era um verdadeiro pesquisador que coletava dados únicos. Emma nunca mais reapareceu na área de Tiger Beach Reef. Os mergulhadores locais às vezes relatam avistamentos do grande tubarão-tigre em outras partes do arquipélago das Bahamas, mas é impossível confirmar que é esse. Talvez ele tenha migrado para outras águas, talvez tenha simplesmente mudado seus hábitos. De qualquer forma, o capítulo de seu relacionamento com os seres humanos foi encerrado para sempre. O centro de mergulho, onde Jim trabalhava agora, realiza instruções de segurança obrigatórias para todos os clientes. Uma foto de Jim com Emma está pendurada na parede, um lembrete de que a beleza da convivência com a vida selvagem não deve ofuscar o bom senso. Contamos aos turistas a história de Jim não para assustá-los, me explicou o novo gerente do centro, mas para que eles percebam que o respeito pela natureza é a base da segurança. Os pescadores locais ainda são cautelosos com os tubarões. Para eles, a história de Jim foi uma confirmação da velha verdade. O mar não perdoa erros, mas mesmo entre eles, há aqueles que reconhecem a importância do trabalho de Jim. Ele era um bom homem, disse-me um dos pescadores. Ele só esqueceu que um tubarão sempre será um tubarão. Um ano após a tragédia, voltei ao Tiger Beach Reef. O lugar parecia exatamente o mesmo. Areia dourada no fundo, formações de coral, o brilho do sol brincando. Mas a atmosfera havia mudado. Os mergulhadores estavam mais cautelosos. Os guias eram mais rígidos quanto ao cumprimento das regras. Os dias de interação direta com os tubarões haviam acabado com Jim. Durante o mergulho, vi vários tubarões de Recife. Eles mantiveram distância, observando os humanos com cautela natural. Ninguém tentou se aproximar deles, ninguém fez sinal. Foi exatamente o tipo de interação com a vida selvagem que é considerada segura. Observação sem interferência. Naquela noite, sentei-me na margem e pensei no que Jim teria feito se pudesse voltar atrás. Muito provavelmente, ele teria escolhido um caminho diferente, estudar Emma à distância, sem se alimentar ou ter contato direto. Seu amor pelos tubarões era genuíno, mas ofuscava o bom senso. A tragédia não foi culpa de Emma, mas o resultado da complacência humana. Marta continua o trabalho do Fundo Memorial de seu irmão. Ela financia pesquisas que ajudam a entender melhor o comportamento dos tubarões sem riscos para os pesquisadores. Jim queria que as pessoas amassem os tubarões, diz ela, mas ele também queria que eles continuassem vivos. A fundação já apoiou vários projetos para estudar as migrações de tubarões usando rastreamento por satélite. Os colegas de Jim veem seu legado de forma diferente. Alguns o veem como um pioneiro, que abriu novos caminhos na pesquisa de tubarões. Outros o veem como um exemplo de advertência sobre os perigos da antropomorfização da vida selvagem. Jim achava que entendia Emma da mesma forma que os humanos entendem uns aos outros, disse-me um mergulhador. Mas o tubarão nunca foi seu amigo. Ela era apenas um tubarão. Essa história me ensinou uma importante lição sobre jornalismo. Muitas vezes, procuramos explicações simples para eventos complexos. Queremos encontrar um culpado ou um herói, mas a realidade é sempre mais complexa do que nossos esquemas. Jim Abernathy foi herói e vítima ao mesmo tempo. Ele ampliou os limites da compreensão humana sobre os predadores marinhos, mas pagou por isso com sua própria vida. Toda vez que conto essa história, as pessoas fazem a mesma pergunta. Valeu a pena?
A resposta não pode ser inequívoca. Jim viveu uma vida cheia de significado e paixão. Ele fazia o que amava e morreu fazendo o que achava importante. Mas sua morte também mostrou o preço que a busca pela intimidade com a vida selvagem pode exigir. Hoje, muito tempo depois da tragédia, a história de Jim e Emma se tornou parte do folclore marítimo das Bahamas. Os turistas pedem para conhecer o local onde os encontros ocorreram. Os guias turísticos falam de um homem que fez amizade com um tubarão. Mas agora, a história sempre termina com um aviso. Animais selvagens sempre permanecem selvagens, por mais mansos que pareçam. Ao trabalhar nessa investigação, percebi que a tragédia de Jim não se refere apenas ao relacionamento do homem com a natureza. Ela reflete um problema mais profundo, nosso desejo de controlar o que não deve ser controlado. Jim queria provar que os seres humanos poderiam coexistir pacificamente com os predadores. Seu experimento foi bem sucedido durante anos, mas a natureza cruelmente o lembrou de suas regras. Neste momento, enquanto termino esta história, o mar está agitado do lado de fora da minha janela. Em algum lugar em suas profundezas nadam tubarões, predadores antigos, que sobreviveram aos dinossauros e sobreviverão a nós. Eles não são maus nem bons, apenas seguem seus instintos. Jim Abernethy tentou mudar isso, e sua tentativa foi bela e trágica. Essa história deve permanecer em nossas memórias, não como uma advertência contra o estudo da natureza, mas como um lembrete para respeitar a natureza. Jim foi um homem excepcional que ultrapassou os limites do que era possível, mas ele também mostrou onde esses limites deveriam parar. Seu legado não é apenas o conhecimento do comportamento dos tubarões, mas a compreensão de que a vida selvagem exige respeito por suas regras. O mar não mudou desde a tragédia. Os tubarões ainda caçam, ainda migram e ainda se reproduzem. Mas o que mudou foram as pessoas que interagem com eles. Elas agora sabem o custo de se aproximar demais dos predadores selvagens. E talvez essa seja a principal mensagem da história de Jim Abernethy, um homem que se apaixonou demais por um tubarão e pagou por isso com a própria vida.